Bom, eu queria começar tratando da questão do julgamento ainda do presidente Lula, né? Então, eu fiz algumas publicações no Twitter que eu gostaria de trazer a sua atenção expressional, né? Primeiramente, olha só, deixa eu ver aqui, tá aqui. Olha só, é incrível, né? O piguinho vermelho está todo em concertação em alguma medida também com o PIG, divulgando essa história de que tentando criar uma expectativa de que haja uma reversão da confirmação da sentença da condenatória do Lula nessa semana, na quarta-feira, pelo TRF4, né? Então, leituras equivocadas, né, sobre o que acontece, o que foi dito, o que não é dito. Então eu queria mostrar, já mostrei aqui de manhã a capa do 171, mas eu queria mostrar as lives do dia lá, né? Então vou mostrar aqui, olha, você vê lá no 247, ó, o Bom Dia 247 foi TRF4 versus STF, Sistema Judicial em guerra. Aí depois, Tereza Cruvinel, STF não deve engolir decisão TRF4. Você que assiste o nosso programa viu aqui a longa explanação que nós fizemos ontem junto com o Fernando Nogueira Martins Júnior, sabe que isso aqui é totalmente fake, né? E não é anódino, não é casual. As pessoas não são incapazes para não entender que o julgamento no STF não disse o que eles estão dizendo que disse. É lógico que eles compreendem, mas eles querem falsificar, né? E com a questão ainda com a ajuda do painel da Folha, etc, etc. Mas a gente já viu esse filme em 2018. É tudo repetido. Agora a gente quer saber se a postura do Lula vai mudar, né? Essa é a única variável que dá para mudar. A atuação do PT jurídico vai ser a mesma, dos plantadores de notinha vai ser a mesma, do Brasil 171 como diário oficial do PT jurídico vai ser a mesma. A única coisa que pode mudar no enredo é a postura do Lula, né? Isso que a gente fica aguardando aí ansiosamente para ver se vai haver alguma alteração, né? E sobre as manipulações com relação ao julgamento que as pessoas querem usar para criar alimentar uma falsa expectativa de que seria fácil conseguir uma reversão nas cortes superiores, inclusive criar essa expectativa em meios jurídicos, pessoas que estudaram direito, mas que não viram julgamento, né? Por exemplo, não vão ler voto, né? A maioria vai ler a manchete e vai pegar um meme ou outro e achar que isso é representativo do julgamento, né? Então, está viralizando nas bolhas de esquerda, e, desculpa, eu não acho que isso é espontâneo, memes como esse daqui, ó, falando de uma colocação do Gebran, né, aspas, para o julgamento, que ele falou assim, o seguinte, ó, pouco importa o nome na escritura, o dono é quem frequenta a propriedade. Eu não me lembro se ele falou isso não, hein? Eu estou achando que essas aspas aqui estão adulteradas, né? E aí alguém colocou assim, querendo ser espirituoso, né, a foto do Gebran falando isso, e embaixo uma marcha do MST numa estrada, falando, opa, beleza, Gebran, bom saber. Então falou, quem ocupa a terra é o dono. Não foi exatamente isso que ele disse. Eu acho que ele não falou o dono é quem frequenta a propriedade. O que ele sim disse é que era irrelevante, naquele julgamento, saber quem figurava como proprietário do imóvel. Ele falava até que ele tinha dúvidas se o proprietário não era mesmo Lula e se o tal do filho do Jacob Ittar não era laranja, mas ele falou, mas eu vou me limitar, a acusação não versa sobre isso, né? Eles desistiram desse ponto e estão falando apenas das obras, né, das empreiteiras e da fruição das obras pelo presidente Lula e pela sua família, e obras essas encomendadas comprovadamente por membros da família, né? Mas por que está rolando isso tanto aqui? Então o pessoal está enfatizando numa coisa que não está no julgamento. No início o Moro insistiu nisso. Lá no início ele queria dizer que o Lula era o dono do sítio. Depois ele viu, eu não preciso disso. Eu posso alegar apenas que a corrupção é a obra. Ué, eles não negam que o sítio era para uso do Lula. Eles, pelo contrário, na defesa, eles estão argumentando isso, que o outro franqueou, né, e deixou, né, aí numa, né, como chama isso? Né? Não é comodato, não. Comodato eu acho que é de fungível. Não lembro a expressão agora. Qual é a coisa assim, que você faz um empréstimo, né? É comodato? Eu acho que é comodato, não lembro. Enfim, o nome jurídico do empréstimo. Deixou, assim, deu emprestado para o Lula, né? Deixou emprestado pelo Lula, não tem porquê, ué. A gente pode dizer que a corrupção é a obra, né? A expansão, a construção de anexos, novos quartos, com 4 suítes, não sei o que e tal. Então, isso daqui é uma não discussão, mas é engraçado que isso está com muito impulso nas bolhas vermelhas. Eu mostrei aqui, inclusive, tendo destaque no Brasil 171. E tudo que sai no Brasil 171, você tem que ficar atento, né? Então, para criar essa expectativa, como se tivesse havido um erro grosseiro de direito na fala do Gebran, que, desculpa, não houve. Como eu falei, o ponto frágil da sentença, e há um ponto frágil, é você discutir que eles não conseguiram provar que os repasses das empreiteiras estavam relacionados ao contrato da Petrobras. É a mesma questão do triplex.
Mas no restante, não entrou essa discussão quem era o dono do sítio. Isso era lá atrás, quando o Sérgio Moro estava julgando. E o próprio Sérgio Moro desistiu. Eles perceberam que não era necessário, nesse caso, provar propriedade. Esse caso é mais difícil para o Lula do que o caso do triplex. E como eu falei aqui ontem, com uma certa dose de constrangimento para quem ouve essas coisas. Não haveria necessidade do Lula não ter pagado essa reforma, né? E aceitado esses presentes. Então, assim, infelizmente aconteceu. Vai para sempre se arrepender disso. Mas existiu e aconteceu. Agora, a gente tem que combater, sim, todos nós temos formação jurídica, ou pessoas que prezam pela legalidade e pelo Estado de Direito, que não houve corrupção como eles pintaram, lavagem de dinheiro. Isso não está caracterizado. Agora, eu considero uma impostura um ex-presidente aceitar esse tipo de favor. Assim como foi uma impostura, o Fernando Henrique Cardoso pediu o mesmo tipo de favor quando foi fundar lá o seu instituto. Né? As mesmas empreiteiras, os mesmos atores. Se a gente criticou o Fernando Henrique, também foi impróprio o presidente Lula ter aceitado esse tipo de coisa, né? E deu margem a tudo o que a gente está vendo aqui. Então, continuando, eu comentei o seguinte, ainda sobre o julgamento do TRF4. Não caia no diversionismo do PT jurídico. Ai, mas o Lula não é o dono do sítio. É claro que o Gebran falou absurdos sobre o direito de propriedade, mas falou isso em obter dictum. Olha aí a expressão latina do dia para você aprender. Uma digressão que não se refletiu no julgamento nem na condenação. Ele sequer chegou a dizer que ele acha que o Lula é o dono. Né? Ele falou assim, olha, não estou convencido, né? Essa coisa aí, não, o que as pessoas estão falando não me convence, mas é irrelevante, porque eu não preciso determinar a propriedade para falar que houve corrupção no caso. E por que as pessoas estão focando nisso? As pessoas não são burras, entendeu? Não estava no voto, ele falou como obter dictum. E mais do que isso, o Gebran não é burro. Se não era necessário ele falar dessa questão da propriedade, por que ele fez questão de plantar isso no voto e plantar principalmente na transmissão do voto? É isso que eu quero trazer a sua atenção nesse momento, nessa discussão. Então eu falei o seguinte, sobre os disparates ditos pelo Gebran a respeito dessa questão da propriedade, aí eu pergunto, ele falou isso de graça? Ele não conhece o direito mesmo? Ele pode deliberadamente escolher não aplicar o direito. Isso a gente viu ele fazendo, com essa questão de dizer que era corrupção, lavagem de dinheiro. Agora, ele não conhece os requisitos para configurar o que é uma propriedade e a diferença disso para posse? Não, será que ele não sabe? Para que ele ia dar esse ouro a bandido, né? Ia dar essa facilidade para a gente explorar depois? Será que não é deliberado? Então eu falei sobre essa questão aí, para você ver como é muito claro, pacífico, um áudio do penalista, nosso caríssimo Fernando Nogueira Martins Júnior, que eu compartilhei lá no Telegram. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Dá um play aqui, peraí. Peraí, vai lá, cancel. Dá um play, vamos lá ouvir. Ué, não dá para ouvir aqui não? Peraí. Ai, meu Deus, deixa eu abrir não dá para ouvir. Acho que agora vai. Não dá para ouvir nesse lugar aqui. Bom, eu vou colocar o play aqui lá do nosso canal no Telegram. Ou pelo menos eu posso botar do meu Twitter, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Perdão, gente, eu achei que ia tocar aqui. Eu tinha deixado tudo pronto, mas infelizmente o navegador está implicando comigo nessa manhã. Peraí, deixa eu botar num outro navegador que vai abrir o meu Telegram, certamente. Peraí, um segundo. Desculpa, paciência um pouquinho aqui. Ao vivo acontecem essas coisas. Bom, deixa eu ver, agora ele vai abrir no Telegram. Abriu. Tá, vamos ouvir aqui o áudio do Fernando sobre essa questão da propriedade. Cara, Gebran falando no julgamento que não importa o nome na escritura, o dono é quem frequenta a propriedade, é quem faz uso dela, né? Esses filhos da puta, eles não conhecem mais nem o mínimo de direitos reais, né? A diferença entre posse e propriedade. Então quer dizer que quem exerce o direito de uso agora é o dono. Então não há mais locação, né? Todo locatário é dono do imóvel agora, né? É um negócio bizarro. Os camaradas não buscam nem fazer, às vezes, fazer a máscara de que estão respeitando o direito, né? A diferença entre propriedade e posse, aquele GURD, né? Os poderes relativos à propriedade, a diferença da propriedade plena para a posse, que é o exercício de um ou mais direitos íncitos à propriedade, né? Gozar, reaver, usar e dispor, mas não todos, né? Foi para o espaço. Coisas básicas de direito o pessoal simplesmente abandona para poder fuder com Lula.
Acabou, meu irmão. Pode baixar a porta do boteco e ir embora, porque direito no Brasil não há mais. Abração. Isso daí estava mais caracterizado. Ué, que é isso? Que áudio é esse que entrou, gente? Peraí. Vendou um outro áudio aqui. Peraí. Opa. Entrou um samba aí, que era um áudio seguinte no grupo, no Telegram do Duplo Expresso. O pessoal está se divertindo lá e mandando até samba. Mas olha só, o que eu dizia era o seguinte, que essa discussão aí sobre propriedade, ela foi mais relevante na questão do sítio. Atenção até você, Fernando, né, que não teve, naquela oportunidade, ele estava dando aula e está recebendo essas colocações e está achando que isso foi relevante no julgamento da quarta-feira. O Gebran plantou essa história aí de dizer, olha, eu até vi aí minutas de escritura para transferência do filho do Jacob Ittar para o Lula no apartamento do Lula, então, falando assim, eu desconfio que o apartamento é dele, mas eu não é relevante para minha análise. E por que ele fez questão de falar isso então? Eu acho que foi para justamente semear esse tipo de crítica à esquerda que está deslocada. A condenação não foi com base nisso, não constava da acusação, regrediram, né, de voltaram atrás nessa questão porque não era necessário nesse caso específico do sítio, né? Mas como está rolando direto, e o 171 deu destaque, eu acho importante que a gente veja. Então essa discussão toda ela era relevante no caso do triplex, já no caso do sítio está superada essa discussão. Então, continuando aqui, eu falei o seguinte, contudo, né, como disse, toda essa história do Gebran que foi dita, e ele sequer falou que estava convencido de que o Lula era o proprietário, ele só falou assim, estou desconfiado, não estou acreditando muito no que estão falando, mas tudo foi dito em obiter dictum, né, que é uma digressão do juiz que não vai fazer parte do deciso ali das consequências jurídicas do julgamento. Então, como se ele falasse assim, a propósito, e começasse a falar o que ele queria falar, né, assim, uma coisa do momento. Então, discutir isso, essa questão, se o Lula é ou não é o dono, e o que o Gebran acha ou não acha da propriedade do Lula com relação ao sítio, é irrelevante e não tem nenhuma consequência, nem jurídica, muito menos política. A condenação injusta deu-se com base nas reformas do sítio, comprovadamente encomendadas por familiares do Lula, incluindo a falecida Dona Marisa, e fruídas, gozadas por ele, pelo Lula e seus parentes também. A quem interessa confusionismo sobre recados cristalinos dados na última quarta-feira, que a gente comentou aqui em detalhes ontem, numa transmissão, né, longa, inclusive. A quem interessa essa cortina de fumaça sobre um suposto erro grosseiro do Gebran, desembargador, sobre o direito de propriedade, quando isso não entrou na condenação? Não terá sido feita de propósito essa discussão ali em obter dictum dele, para justamente alimentar a expectativa de reversão no STF por um suposto erro grosseiro dele na aplicação do direito, né, matando no peito, passando por cima, né, de tudo que todo mundo passou pela Faculdade de Direito conhece? Né? Eu já estou achando que sim, depois que eu vi destaque disso no 171, já estou achando que é para reforçar a questão de que foi uma coisa grosseira e que certamente em Brasília será corrigido, etc. Né? Continuando, essa expectativa, né, de que vai haver reversão no STF é falsa, como a gente sabe. Não é curioso que o PT jurídico, onde não há ingênuos, né, muito pelo contrário, dê ênfase a essa casca de banana, que não figura sequer no recurso da defesa do Lula, posto que fora do escopo da acusação e da confirmação da condenação pelo TRF4, o Zanin não falou na sustentação oral dele na peça que o Lula não era dono do sítio. Não precisava, porque o Lula não foi acusado de ser o dono do sítio. É diferente do caso do triplex, ele ia ser mesmo. Mas aí o Moro viu que não precisava e não fez. Então, continuando. O Gebran não é burro. O PT jurídico, muito menos. Né? Então, estou achando que esses memes aí não são desinteressados. Né? E muito menos a ênfase que o Brasil 171 está dando nisso. Né? Em tempo, né? A condenação do Lula por corrupção é injusta. Mais uma vez, por que é injusta? Porque não se provou a ligação do dinheiro das empreiteiras para as obras no sítio com contratos na Petrobras. Se havia, você pode até acreditar que havia e tal. Se havia, a acusação não provou. E é assim que funciona o julgamento. A acusação não provou, então ele não pode ser condenado. Agora, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, é certo que é indesculpável o mole que o Lula deu aceitando tais presentes de empreiteiro. Né? Tão impróprios quanto os dados, os presentes dados ao FHC, né, para abrir o seu instituto, aí li em 2002 também. E aí, quando eu falo aqui, é o seguinte, eu não sei se o Lula achou que, como eu disse no início do programa, que o pau que não deu
no Chico, Fernando Henrique, não ia dar tão pouco no Francisco, o Lula. Ora, são atores diferentes que representam interesses diferentes e que representam ameaças diferentes, graus de ameaça diferentes, é que a gente pode falar de ameaça, no caso do Fernando Henrique, aos interesses do imperialismo no Brasil, né? Então, realmente foi um mole indesculpável, né? E pelo menos que sirva de lição não só para ele, mas para todos nós, que quem quer enfrentar o imperialismo não pode dar esse tipo de dormida no ponto, né? E o seguinte também, então continuando ainda sobre essa questão aí do Piguinho Vermelho, né, e da desinformação plantada pelo Piguinho, tem mais, né? A gente teve outro julgamento relevante essa semana, um julgamento que se concluiu ontem no STF, com relação àquela história de se pode ou não pode o Ministério Público acessar as informações da Receita Federal e do antigo COAF, né, daqueles relatórios de movimentação financeira, sem autorização judicial, quando a gente sabe que é um requisito constitucional que o sigilo bancário e o sigilo fiscal das pessoas só pode ser levantado por decisão judicial. E quem estava muito interessado nesse julgamento? Primeiramente, a esquerda, porque achou que aquele julgamento era sobre o Flávio Bolsonaro. Né? Todo mundo achou que o STF ontem estava julgando Flávio Bolsonaro e essa história do Queiroz, e se teve ou não teve transferência. Aí ele já vem com aquela história também diversionista de que a transferência lá de 7 milhões era rachadinha. Eu quero saber que verba de gabinete é essa, né? Em que a folha do pessoal ganha, dando uma porcentagem, soma 7 milhões. É óbvio que não foi, mas isso você só vai ouvir no Duplo Expresso, que aquele dinheiro era do Caixa Unificado Suprapartidário da Assembleia Legislativa. E assim como o Queiroz já movimentou 7, o atual presidente, a sua assessora movimentou quase 50, acho que são 49 milhões, do PT. Acho que é André Siciliano o nome dele. Então todo mundo na Alerj recebia, independentemente da coloração partidária, como a gente falou aqui, inclusive foi algo que provocou a ira do então deputado Vadir Damus, porque consta também que esses recursos do Caixinha Unificado Suprapartidário da Leste serviram para bancar candidaturas a deputado federal de todos os partidos, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Né? Ele não gostou quando eu falei, quando eu falei sobre isso, mandou recado de que não queria que eu voltasse a falar sobre o Caixinha Unificado Suprapartidário da Leste. Né? Aí ali eu já vi que a coisa estava muito esquisita. Né? Ali eu já comecei, isso aí final de 2017. Já comecei a colocar uma distância entre mim e esses personagens aí, Vadir Damus e Paulo Pimenta, né? E aí, continuando, então a esquerda estava atenta, achando que quem estava sendo julgado era o Flávio Bolsonaro. Não, sabe quem estava sendo julgada? A Lava Jato. E todos os crimes que ela cometeu de acesso indevido a dados da Receita Federal e do COAF de pessoas que estavam sendo investigadas, como o próprio presidente Lula. Era isso que estava sendo julgado ontem. E ontem a Lava Jato conquistou mais uma vitória de lavada no STF, 9-2, legalizando retroativamente todas as violações e crimes que eles cometeram de violação de sigilo. Então, até coisas que a gente viu sendo colocadas no Vaza Jato, né, algumas dessas coisas o Glenn Greenwald colocou, lá do Deltan Dallagnol pedindo informalmente, entre aspas, que na verdade é ilegalmente, acesso a dados da Receita, de movimentação bancária de pessoas que eles queriam investigar ou até constranger, não é, para forçar delação, etc, etc. Isso tudo foi legalizado ontem pelo Supremo, que decidiu por 9-2 que o Ministério Público não precisa mais de autorização judicial para acessar dados da Receita e dados do Banco Central. Mas sabe o que é mais incrível? Quando a Lava Jato consegue uma vitória de 9-2, o Piguinho Vermelho, em vez de dizer isso, fala o contrário, fala: viva, celebre você, gado vermelho, porque o Flávio Bolsonaro vai ser investigado pelo STF. Você acha mesmo que ele vai ser investigado? Ele até pode ser, se isso interessar aos generais da juristocracia, naquele processo que eles estão fazendo de ficar espetando o Bolsonaro para que ele faça o araquiri de aprovar até a última gota a reforma, né, ultraliberal e o massacre, a entrega, desmonte do Estado e entrega das nossas riquezas, já que ele está, né, um pouco recalcitrante, né, já que é difícil abdicar do próprio instinto de sobrevivência. Então é disso que se trata, mas o Piguinho Vermelho está tentando fazer todos os patos vermelhos, o gado vermelho, comemorar hoje como se fosse uma grande vitória contra o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro, enquanto ele entregar o que a finança quer, não vai andar esse processo. Agora, o que sim aconteceu ontem foi a legalização de todos os crimes cometidos na Lava Jato. E aí você vai ver esse tipo de celebração no Brasil 171, né? Indefectível o Brasil 171. Ó. STF abre... não vai abrir? Aqui, ó, pronto. STF abre caminho para investigar Flávio Bolsonaro. STF decidiu que compartilhamento de dados de órgãos de controle
né, a Receita Federal e o antigo COAF, agora chama um outro nome, acho que é o UIF, né, Unidade de Inteligência Financeira, com o Ministério Público pode ser realizado sem autorização judicial. Bom, é mais uma violação clara à Constituição, né, ou melhor, ao texto constitucional da República Federativa do Brasil, mas que está plenamente em linha com a atual Constituição do Brasil, que é diferente de texto constitucional. Constituição é pacto político, de fato, ali, a correlação de forças dos poderes na sociedade. Quem manda hoje em dia, né, aí é o Exército, né, os militares e a juristocracia. Esses são os poderes de fato, né? E isso, você falar então que o Ministério Público pode acessar esses dados sem pedir autorização ao juiz, que era a nossa garantia enquanto cidadão, está plenamente de acordo com a nova Constituição do Brasil, que é essa Constituição de fato, mas está rasgando, mais uma vez, o antigo texto constitucional, aquele da Ordem da Redemocratização de 1988, que o presidente Lula precisa compreender que não vige mais, que acabou, e que a Constituição de fato agora é outra. Né? Ele precisa compreender. O que uma Constituição classicamente faz? Ela organiza o Estado. E o Estado está organizado agora de outra forma. Os poderes não são os que estão escritos naquele textinho de 88, lá que, felizmente ou infelizmente, não sei, os deputados constituintes do PT, dentre eles o Lula, entenderam por bem não assinar. Não está mais. Não está, mas não são esses os poderes. Os poderes são os de fato, que estão por trás, mas vão manter esse texto constitucional, podem manter, não há por que alterar, por que mexer em time que está ganhando, a não ser que seja uma necessidade no futuro, mas até aqui, se você pode mudar o pacto político fundamental sem mexer, manter a aparência de que nós temos uma Constituição duradoura aí, que já passou da sua maturidade, dos 30 anos, etc., no ano passado, por que mexer, não é? Então o time está ganhando, por que mexer nisso? E aí você vê o Piguinho, então, tentando vender pra gente que nós tivemos uma enorme vitória ontem no STF de 9-2. Não, mais uma vez, quem teve a enorme vitória ontem foi a Lava Jato, né, de 9-2. Então todo o pessoal aí, falando que, né, as orações ao São Glenn Greenwald da esquerda perdida tinha feito os ventos mudarem na Praça dos Três Poderes. Não, Lava Jato ganhando de 9-2. 9-2 ontem lá, é isso. Aí que você vê o resultado concreto, né? E, inclusive de denúncias do Glenn Greenwald lá, de algumas coisas ele vazou disso, de pedido informal, né, como eu disse, legal do Dallagnol. Totalmente agasalhados, legalizados, se é que a gente pode falar isso, retroativamente pelo STF ontem de 9-2. Eu acho que só quem votou contra, salvo engano, foi o Lewandowski e o Marco Aurélio Mello, né? Sempre ali, os dois que votam contra. Mas enfim, continuando, né? Então eu falei, ó, o Piguinho Vermelho é um lixo mesmo. Hoje a Lava Jato ganhou de 9-2 no STF com a legalização por esse tribunal de todos os acessos ilegais por procuradores de dados da Receita Federal e relatórios de movimentação do antigo COAF. Todos os crimes da Lava Jato foram perdoados instantaneamente, retroativamente, né? Aí continuando. E as bestas, né, eu coloco entre aspas na interrogação, porque eu não acredito mais em ingenuidade desse pessoal, as bestas só conseguem focar no caso do Bolsofilho 01, o senador Flávio Bolsonaro. Detalhe, esse caso particular só avança se for do interesse da dobradinha GSI, aí eu botei aqui entre parênteses o general Heleno, né, sempre tendo cuidado de marcá-los, e juristocracia, e aí coloquei entre parênteses marcando o Sérgio Moro. Só se interessar a eles no movimento que eles estão fazendo claramente, cada vez mais claramente, de espetar o Jair Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, junto com Rodrigo Maia, e chore você que está nos ouvindo, junto com o PT, para que o Bolsonaro, faça araquiri, avançando, tocando, empurrando a toque de caixa a pauta de destruição nacional. E aí, continuando, ó, sobre isso, ontem, no caso, eu coloquei aqui escrito hoje, mas foi ontem, o Estadão, né, o Estado de São Paulo, que é uma voz da finança, administrado por bancos, em que o próprio general Vilas Boas, então veja, um nominalmente subordinado do Bolsonaro no GSI, publicou na semana passada um artigo seu, né, entre aspas, porque a gente soube que ele não escreveu, mas enfim. Então, uma pessoa do GSI usa o Estadão como veículo, pois esse mesmo veículo, num editorial, se permite fazer uma chantagem, uma pressão aberta, né, enfim, a mando da finança sobre o Bolsonaro, dizendo o seguinte: o Bolsonaro tem sim que se molar em praça pública e entregar o combinado, a destruição nacional. Sim ou sim, ele não tem alternativa. Dane-se esse, né, instinto dele de sobrevivência, né? Então aqui eu faço alusão a uma publicação do Twitter que eu falei, ó, olha aí, deve ter sido por isso, né, isso é um tema que eu vou falar, que ressuscitaram a história da Marielle ontem de novo. A história toda da Marielle é para espetar o Bolsonaro, porque ele está recalcitrante
com o avanço da reforma, né, das reformas de destruição nacional e ultraliberais. Aí estava aqui a publicação do Estadão, ó. Editorial. Um chefe de Estado deve ser capaz de convencer seus concidadãos da necessidade de adotar reformas duras, mesmo que ao custo de abalo em sua popularidade. Não pode hesitar. Recado claríssimo da banca que controla o Estadão. Não aceitamos isso, e os operadores da banca dentro do governo, né, estão espetando o Bolsonaro nas mais diversas frentes, inclusive esse julgamento ontem no STF. Né? O estrutural ali era o quê? Legalizar todos os crimes da Lava Jato. Mas o que era o incidental? Falar, Bolsonaro, ou você continua aí com a reforma, acabando com a estabilidade do servidor e tudo mais que a gente quer, securitização, etc, etc. Ou então a gente vai, inclusive, não só vir com essa história aí de Marielle, mas também vamos começar a pegar o seu primogênito, lá com essa história do Queiroz, etc, etc. Né? Então, é terrível ver o nível de manipulação do Piguinho Vermelho e como eles conseguem, né? Mais triste ainda, ver que eles logram, de fato, manipular o bando aí de gado vermelho que ficou celebrando como se tivéssemos tido uma vitória ontem, que não está vendo que essa pressão sobre o Bolsonaro é para acelerar a destruição nacional. Né? Apenas contando com o instinto de sobrevivência do Bolsonaro é que a gente ganhou aí um tempinho, né, da coisa não continuar avançando. Agora, estão enquadrando ele, pior, com a nossa ajuda. Com a nossa ajuda. Tá aí, como a gente falou, o Zé Dirceu como elo comum com aquela história de Marielle na semana passada, de tic-tac e tal. Então é com a nossa ajuda que o GSI, o Guedes, o Estadão, a Finança, o Sérgio Moro estão enquadrando o Bolsonaro falando, você vai fazer araquiri sim, vai jogar gasolina na sua cabeça e acender o isqueiro. É com a nossa ajuda, você que celebrou ontem falando, ai, olha aí, agora vai e tal. Tá claríssimo, né, o movimento. E aí, continuando, eu falei o seguinte, ó, nesse áudio aqui, mais um áudio do penalista Fernando Nogueira Martins, fica explicada essa nova vitória, eu repito, de 9-2 da Lava Jato no STF. Ora, não estavam dizendo por aí que os ventos tinham virado com as orações ao São Glenn Greenwald da esquerda perdida? Nada disso. Dureza, né? Então eu vou pegar aqui esse outro áudio em que ele vai tratar desse julgamento. Deixa eu botar aqui no outro navegador, porque de fato está problemático esse navegador que eu uso para a transmissão. Mas nós vamos ouvir já aqui. Ó, vamos lá, olhar no grupo e tal. Vamos ouvir aqui. Outra. O STF formou maioria, né? Hoje, no que diz respeito ao compartilhamento de informações da Receita e do antigo COAF, com o Ministério Público sem autorização judicial, sem necessidade de autorização judicial, ou seja, os fundamentos para a consolidação do Patriot Act Tabajara, de compartilhamento sem controle judicial de toda e qualquer informação do cidadão entre as agências do sistema penal, as agências de repressão penal, dentre outras agências, já está posto, inclusive chancelado pelo Judiciário. Pessoal, o Piguinho Vermelho está batendo palma porque isso, em tese, faria com que o Flávio Bolsonaro, a investigação sobre ele, seguisse, né? Mas o pessoal só fica olhando isso, para variar. Só olha o casinho específico do filho do presidente. Não olha a violação da intimidade, a violação de direitos da personalidade, violação de direitos e garantias fundamentais do cidadão ante o Estado, que isso vai fazer. Não que o Ministério Público tivesse um grande filtro no Judiciário para poder pedir o que quiser. O Ministério Público pede o que quiser, o Judiciário quase sempre dá. Quase sempre dá. Mas tem um ou outro juiz mais consciente que fazia um filtro mais consistente. Hoje, com esse julgamento do STF, nem isso vai ter. O Ministério Público vai poder pegar os dados de quem ele quiser, alegando que está fazendo uma investigação. Não vai precisar nem de passar pela autorização judicial para ver se a coisa é pertinente ou não, se há algum abuso do Ministério Público ou não. Sinais, fortes sinais, como diria Emael, o democrata cristão. É isso aí. E o que acontece, né? Eu gosto do bom humor do Fernando mesmo num panorama duro como esse. A minha também, né? O humor não impede que a gente veja a gravidade do momento. Pelo contrário, ajuda a gente a aguentar e levar a luta adiante.
Mas o que eu quero chamar a atenção, para além do que o Fernando disse, como algo prospectivo, que é verdade, agora todo mundo pode pedir tudo e acessar aí clandestinamente, formar o seu dossiê, sem que quer você tenha a garantia que está na Constituição, ou melhor, no texto constitucional, de que isso dependeria de uma autorização judicial. Como o Fernando falou, não que isso fosse grande coisa, mas era alguma coisa, agora a gente até isso perdeu. Na verdade, isso é uma legalização retroativa dos crimes da Lava Jato. Está tudo perdoado e os patos vermelhos comemorando hoje, né, achando que o Flávio Bolsonaro foi derrotado de 9-2. Não, foi uma vitória de 9-2 da Lava Jato, como eu aqui falei, né? E aí, para concluir esse tema, eu falei o seguinte, ó, em tempo, o artigo do Vilas Boas, entre aspas, né, porque não é dele, no jornal que ataca o Bolsonaro em editorial. E aí você vê, né, como é que pode. Na semana passada, o Vilas Boas publica um artigo lá, né, de opinião. Na semana seguinte, o editorial vai e bate no Bolsonaro dizendo que ele tem que fazer araquiri. É porque o movimento está consertado. Isso vem dos generais também que querem que ele se incendeie, porque querem destruir a ascendência carismática que ele tem sobre os praças, né? Foi aquele artigo que a gente comentou aqui na semana passada, em que ele fala, né, da indústria de defesa e tal, que está toda desnacionalizada. É uma patifaria esse artigo. Mas à época, você vê aqui o meu item 1, eu já perguntei o seguinte, ó, número 1, o entreguista traidor da pátria, General Vilas Boas, escreveu, entre aspas, esse artigo como? Piscando os olhos para indicar as letras, né? Eu já estava em dúvidas. E aí foi confirmado ontem, né? Primeiramente eu mostrei aqui e falei o seguinte, ó, em tempo 2, a prova de que, como supusemos na semana passada, o artigo, né, e o Twitter também, que o pessoal alimenta aí do Vilas Boas, não é dele, né, mas ele está se deixando usar. Eu não quero isentar ele de responsabilidade, não, muito pelo contrário. Né, ele está se deixando usar porque ele está no estado já, gente, assim, né, nas últimas, né, tá realmente... Então ele está bem ruinzinho, né? Então ontem, no Twitter dele, ou melhor, no Twitter agora do Instituto dele, ele tem o Instituto Vilas Boas, agora vai ser lançado mês que vem, eles divulgaram algumas imagens mostrando que ele está bem ruinzinho. Então, com certeza não foi ele que escreveu aquele artigo na semana passada e não é ele que alimenta o Twitter dele, né? Então, tá aqui, olha, o vídeo da tal da fundação. Ó, não vou tocar o áudio aqui, mas você vê que ele não tem mais a mínima condição, né? Não consegue, inclusive aparece um texto escrito por ele, que ele faz nesse computador, igual ao estilo Stephen Hawking. Ele está com uma tráqueo, gente, está com uma traqueostomia, né, no pescoço para o oxigênio entrar diretamente aqui na traqueia. Ele está bem ruinzinho mesmo, né? E aí vai lançar esse instituto que deve ser dedicado, eu imagino, suponho, a essa questão do tratamento da doença grave, degenerativa de que ele sofre, que é a esclerose lateral amiotrófica, ou nome mais conhecido, o mal de Charcot, né, maladie de Charcot, que é o mesmo aí enfim, né, que algumas outras pessoas das quais outras pessoas padeceram. Eu não sei se é a mesma do Stephen Hawking, mas ele tá, aquele físico, né, que veio a falecer, mas ele tá muito ruinzinho mesmo, né? Então tá aqui esse Twitter do Instituto que ele está lançando, ou vai lançar no mês que vem, e aí com isso a gente tem a confirmação de que não é ele que está alimentando o Twitter dele, muito menos escrevendo artigos longos para ser publicado no Estadão. E aí ontem eu publiquei isso falando o seguinte, ó, bom, ao menos a certeza de que não foi ele mesmo quem escreveu o artigo que saiu no Estadão na semana passada. Lamento sinceramente, que ele sofra com esclerose lateral amiotrófica e toda a dor que isso deve trazer aos parentes dele. Mas isso não diminui em nada a sua canalice e o fato de ter traído o Brasil e a farda como um entreguista, né, que conspirou contra a democracia brasileira e que serve ao imperialismo americano, ou pelo menos serviu até onde suas capacidades físicas permitiram, e que continua permitindo que seu nome seja usado por quem continua fazendo isso, né? Então, eu concluí falando o seguinte, ó, canalhas também envelhecem, canalhas também adoecem. Eu me condoo, enquanto humanista, de ver um sofrimento humano de quem quer que seja. Eu me conduí vendo o Maluf sendo lá humilhado pelo Fachin, que queria, né, pagar de justiceiro, lá o cara com câncer na próstata que não conseguia nem sentar, cego da diabetes, o Fachin fazendo condução coercitiva, com cara de metralhadora, e vai ficar em prisão preventiva, na papuda e tal. Eu tenho, é o meu jeito, eu sou coração mole, eu sou assim, então lógico que eu vejo um sofrimento humano e me toca o meu coração. Agora, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso em nada diminui o grau da canalice dele, da traição à pátria e da traição à farda, né? Então é diferente. Uma pessoa ainda falou assim, não fala isso porque vamos nos igualar, aquele pessoal que, né, se regozijou
da morte da Marisa Letícia, do Neto. Não estou falando isso, eu não estou falando ele merece, né? Algumas pessoas aí no comentário até colocaram, isso é o karma instantâneo, merece, o castigo aqui se faz, aqui se paga. Eu não vou permitir, até eu primeiro acho que não tem consequência política, e eu, moralmente, não me autorizo, meu valor, né, eu não julgo para não ser julgado, então eu nunca me regozijaria de uma pessoa ficar assim. Agora, como eu falei, o canalha também adoece, então a gente pode ter pena na dimensão individual, mas isso não atenua em nada os crimes que ele cometeu, né? Então era só esse registro que eu precisava fazer sobre essa questão. Mas é muito importante a gente olhar as manipulações do Piguinho Vermelho, né? E seguir como nós temos seguido, desmascarando esse tipo de coisa, porque infelizmente muitas pessoas, né, e viéses cognitivos vão, né, celebrar, pegar pelo viés de confirmação só aquilo que interessa e celebrar hoje achando, né, que foi uma vitória contra o bolsonarismo, então avanço da democracia, de repente vai ter gente aí falando, né, que não, foi uma vitória da Lava Jato, em linha com tudo o que a gente está vendo aqui nas últimas semanas. Então, quem por acaso estava dizendo, né, essa história de afronta, o TRF4 afrontou, a Lava Jato afrontou, bom, se afrontou, o STF gostou, porque ontem deu uma vitória para a Lava Jato de 9-2, tá certo? Então é isso que está acontecendo, né, muito claramente. E não era afronta nenhuma, como a gente aqui tinha explicado ontem, né? Infelizmente, gostaríamos que fosse, mas não foi, o STF está no esquema, né? Então, continuando aqui ainda sobre essa questão do Lula, né, a coisa da prisão em segunda instância está caminhando, né? Então, tinha saído aí no início da semana aquela história de acordo entre o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre para que os projetos fossem unificados, que ficasse só para o ano que vem, mas o pessoal está esquerando ali, o pessoal lavajatista estão assanhados, eles vêm de vitória em vitória, eles estão assanhados e querem garantir, de repente, logo esse ano. Então, embora tivesse tido esse acordo, ontem a gente surpreendido com a notícia desse deputado aqui, lá do Partido Novo, tal do Marcel Van Hatten, falando o seguinte, ocupou a tribuna, não é tribuna, né? Pegou o microfone no plenário falando o seguinte, já temos 230 do total de 257 assinaturas necessárias para votar o projeto de lei que muda o Código de Processo Penal e devolverá criminosos condenados em segunda instância à cadeia, né? Então, ele está perto aí, são várias frentes, tem a PEC e tem essa mudança infraconstitucional. Então, a própria Simone Tebet, né, nessa reunião, ela falou, olha, eu quero ver que cronograma é esse que o Rodrigo Maia vai oferecer, porque se não tiver a contento, eu vou tocar aqui no Senado, tocar o barco, independentemente, né? Então eu compartilhei isso ontem falando, olho nisso, o tema da prisão em segunda instância. O Rodrigo Maia vai conseguir segurar? Esse tinha aí pressionando desse deputado na Câmara com um projeto de lei, e a Simone Tebet pressionando do Senado com um PLS, né, quer dizer, projeto de lei do Senado, também mudando legislação infraconstitucional. Só falta isso para a Lava Jato e para o recesso de fim de ano com um clean sweep, né? Uma vitória total depois dos 9-2, eu repito, 9-2 no STF ontem legalizando seus crimes, né? E ainda vai ter gente aí dizendo que a Lava Jato, os ventos mudaram, porque São Glenn Greenwald nos ajudou e tal, e desmoralizou a Lava Jato e coisa e tal, nada disso, né? Aliás, já teve um comentário aí do Glenn Greenwald dizendo que o julgamento do TRF4 mostrou o nível da corrupção do judiciário. Ai, que novidade, né, Glenn Greenwald? Tão novidade quanto o seu vazamento controlado do Vaza Jato. É uma coisa ridícula, né? Então, ainda nesse contexto do pessoal espetando o Bolsonaro para convencê-lo a fazer o araquiri que todo mundo espera dele, inclusive o PT, como a gente mostrou aqui na semana passada, ontem a Veja plantou o seguinte, exclusivo, Polícia Civil ofereceu delação premiada a suspeitos da morte de Marielle Franco. Aí você fica pensando, uma coisa antiga? Não, foi outro dia, tá? Esse mês ainda que os caras resolveram fazer isso, né? E, aliás, 3 dias depois da publicação do artigo do Duplo Expresso, que mostrava que a Polícia Civil está falsificando a investigação para incriminar esses dois. Aí, muito provavelmente, né, com a repercussão desse artigo, inclusive a gente conseguindo vazar de dentro da Polícia Civil o laudo pericial que mostra que a polícia está mentindo, que havia no mínimo 2 atiradores, depois veio a informação de que havia pelo menos 2 automóveis, aí eles correram para tentar conseguir uma delação para dizer, não, o que a gente estava falando era verdade, foram eles mesmos os executores, inclusive agora eles vão falar quem é o mandante, né? Aí, logicamente, o que não está dito aqui é que a ameaça é, né, o que eles queriam com isso, que o cara dissesse lá, foi o Bolsonaro, foi o Carlos Bolsonaro, foi o clã inteiro num pacto de sangue e tal. Lembra a história do pacto de sangue na delação do Palocci?
Só faltava. É isso que eles queriam depois que foi desmoralizada essa suposta investigação, que é falsa, com o artigo da Lava Jato. Mas em que contexto que a gente entende isso? Nesse contexto do pessoal, todas as forças políticas se unindo para espetar o Bolsonaro e fazer com que ele entregue o que ele prometeu. Né? Você viu aí Finança falando através do Estadão, o Rodrigo Maia já tinha falado que não aceitará essa coisa do Bolsonaro parar com a reforma ultraliberal, e por baixo dos panos, PT, né, PDT de Ciro Gomes, etc, etc. Todo mundo quer que a maldade fique na conta do Bolsonaro, que todos eles querem saia como um cadáver político da presidência, como saiu Fernando Henrique Cardoso em 2002. Então, compartilhei isso ontem falando o seguinte, ó, lá vem agora, delação premiada. E o pior, né? Agora, da mesma forma que os PT-minions acharam o julgamento que acabou com seu direito ao sigilo ontem bom, porque era contra o Flávio Bolsonaro supostamente, também vão dizer agora que delação premiada é a oitava maravilha, porque eles acham que vai pegar a família Bolsonaro, né? Então, é aquela coisa, né? O pessoal não pensa, não consegue ou não quer pensar sistematicamente naquela coisa que o pau que dá em Chico vai dar em Francisco. E pior, vai dar muito mais no Francisco do que no Chico, né? Se é que vai dar no Chico. E aí, continuando, o presidente Lula que o diga, né, presidente? Presidente Lula que o diga. Aí eu falei o seguinte, quando eu compartilhei essa questão da vez, falei, ó, notar, a Polícia Civil do Rio de Janeiro correu para tentar arrancar essa delação premiada dos dois que acusa, do meu ponto de vista, por tudo que eu li, falsamente de serem os executores da Marielle Franco, 3 dias depois de o Duplo Expresso vazar laudo pericial e provar que essa polícia falsifica resultados da sua suposta investigação. Tentaram calar a denúncia com uma delação, né? A delação sempre chega para salvar. E botei aqui o artigo, né, do Cui Bono, finalmente, quem matou Marielle por quê, e falei, confira o artigo que soltou a barata voadora na Polícia Civil do Rio de Janeiro com o laudo vazado e muito mais, né? E marquei aqui mais uma vez a irmã da Marielle Franco perguntando se ela já conseguiu ler. A gente não teve um retorno, embora ela tivesse tido ciência do artigo, né? Embora a gente saiba que é uma questão delicada. E ainda, sobre essa questão da delação, vou ler um comentário seu aqui, Luiz. Você que falou o seguinte sobre isso, né? Da esquerda agora aplaudindo delação. Você compartilhou falando o seguinte, ó, quando dentro dos setores dos oprimidos se admite a delação como lógica, sintomas de degeneração interna se aprofundarão por meio de divisionismo e quebra de confiança interna. Qual é o cenário? O do gueto de Varsóvia. Ademais, a delação premiada no Brasil é objeto de suspeição de parcialidade. É um absurdo aquela lei da delação premiada que a Dilma e o Cardoso fizeram aprovar dizendo que a primavera dos 20 centavos de 2013 exigia isso. Ninguém tinha falado disso. Era a história dos 20 centavos, do que era o padrão FIFA. Não, eles falaram que era contra a corrupção, que é o que a Globo tentou vender. E falaram, não, nossa resposta é a lei da organização criminosa, a lei da delação premiada. 6 meses depois, Lava Jato na rua. Devia ser batizada Lei da Lava Jato, ou lei da mãe da Lava Jato, né? A Dilma Rousseff. E aí, realmente, você vê, é uma lei que estabelece nenhum critério, nenhum controle. A coisa só foi piorando conforme foi sendo interpretado pelo STF, só foi liberando mais. Então tem essa coisa, a polícia, o Ministério Público e tal, todo mundo podendo fazer sem nenhum critério, nenhum parâmetro, né? Então, muito preocupante a falta de visão sistêmica, de visão consequente da esquerda no Brasil. Então, concordo com você, Luiz, é extremamente preocupante esse cenário, né? Aí, falando sobre essa questão do espeto, eu compartilhei isso falando o seguinte, compartilhei o editorial do Estadão e falei o seguinte, olha aí esse editorial do Estadão falando que o Bolsonaro tem que fazer harakiri. Deve ser por isso que a Veja está plantando essa história de delação dos assassinos de Marielle. Os caras seguem espetando o Bolsonaro para que ele faça harakiri. E aí o Cesare, nosso amigo, comentou falando o seguinte, é esse o plano para 2022, Rômulo. O Coringa Bolsonaro será frito no óleo de dendê, lenta e gradualmente, ao passo que o Moro posará de herói de Gotham City, né? Já está aí falando queda de 22% do homicídio e tal, graças, a gente sabe, ao pacto dele com o PCC. E aí continua o Cesare falando o seguinte, ó, o julgamento de quarta-feira no TRF4 deixou claro que a vaga no STF nunca esteve nos planos do Mussolini de Curitiba, né? O voo é muito mais alto. O Sérgio Moro é o candidato ideal à presidência da República. Pode até ser, a gente não tem como prever se até lá ele vai ser, né? Vai que o cara tem um infarto fulminante. Não podemos garantir. Agora, ele é o candidato preferencial de todos esses atores para candidato à presidência da República. Por quê? Porque ele é refém. Ele é refém dos Estados Unidos, com a questão do Dario Messer, do Banestado, refém dos militares, que tem esse dossiê também. Então,
a melhor pessoa para colocar na presidência da República é um refém de um dossiê, como é o próprio Bolsonaro. Não precisa de Marielle para ameaçar ele, é só olhar toda a evolução do patrimônio, a evolução financeira da família dele, pega todo mundo, bota ali, né, bota todo mundo de uma vez na cadeia. Então, não deixa chegar, assim, eu estou quase chegando a essa conclusão, a finança não deixa ninguém chegar a um posto de comando, ainda mais o supremo mandatário da nação, se não tiver alguma coisa com que poder chamar, com que possa chamá-la para sentar para conversar, entendeu? Então, o Sérgio Moro, de fato, é o ideal. Vai ser ele? Não sei. Agora que ele é o candidato preferencial desse pessoal aí, né, e está sendo construído, inclusive com elogios lá no Defesa Net, ao passo que criticam ou criticavam até bem pouco tempo atrás o Bolsonaro, isso é objetivamente aferível, né, o tratamento que é feito, né? Então, mais um comentário aí da comunidade, o nosso amigo Karen Suter, né, que divulga muito a questão do Patriot Act e conseguiu, inclusive, lá que o pessoal do Sociedade Militar publicasse a respeito, falou o seguinte, ó: o araquiri do Bolsonaro é um desejo que também pertence à esquerda liberal. Querem que caiam todas as bombas sobre o país para poderem administrar depois a terra arrasada. É um script que agrada aos dois lados, não ocupantes do Alvorada. Mas isso você só vai ver no Duplo Expresso. Pois é, e aí você explica então aquele elo comum da história do tic-tac e do terceira pessoa no carro na semana passada, o elo comum, o ex-ministro José Dirceu, né? E aí, para fechar, outro comentário da comunidade, aí o MFitex falou o seguinte, ó: compartilhou aquela notícia, né, do STF liberando a investigação e foi caracterizada, não foi só no Piguinho Vermelho não, no PIG também. Então o UOL também falou sobre o julgamento que foi uma vitória acachapante da Lava Jato, mais uma vez de 9-2, o UOL colocou como manchete o seguinte: STF libera investigações como a de Flávio Bolsonaro. Não, a manchete foi: Lava Jato tem seus crimes perdoados pela Suprema Corte do Brasil com placar de 9-2. Só que aí ia dificultar, porque a narrativa que eles querem vender é da afronta da Lava Jato, do TRF4 com o STF, né? Aí não pode, aí tem que dizer que foi, né, derrota do Flávio Bolsonaro. Aí continuando, ó, o MFitex comentou, ó: estão fechando o cerco ao Bolsonaro. Carluxo foi colocado do carro dos assassinos, né, pelo grande amigo de Zé Dirceu, o advogado Eduardo Gundenberg, e o Eduardo Bolsonaro está enfrentando processo na Câmara, lá, né, de cassação, com a história dele falar de AI-5, e o Flávio, o 01, exposto com essa história aí do julgamento de ontem. E ele fala: o general Heleno age nos bastidores, enquanto o Rodrigo Maia coloca em pauta o que essa semana que andou muito, a privatização da água. Quem, fora o Glauber Braga, você viu se opondo à questão da privatização da água nessa semana? Quem da esquerda você viu falando disso? Nós estamos falando do julgamento, supostamente o julgamento do Flávio Bolsonaro. Então a mesma farsa que a gente viu com a Previdência, o pessoal usando história de Glenn Greenwald, de Vaza Jato, para tirar a obstrução e deixar passar, é a mesma farsa que você está vendo ninguém da suposta oposição falando de privatização da água, salvo, mais uma vez, né, a honrosa exceção do deputado Glauber Braga, que precisou berrar, né, fazer uma obstrução de fato, né, pegando o microfone e falando em cima da voz do Rodrigo Maia essa semana para impedir que ele, né, passasse o trator ali ilegalmente, violando o regimento com essa questão da privatização da água. Agora, uma andorinha, por mais valorosa que seja, ela não faz verão, né? Então, infelizmente, o Glauber Braga está isolado. Olha que coisa, 513 deputados, 81 senadores, da oposição, o que, 120? Quantos eles têm votos, né? É um o que presta. É um o que não tem rabo preso. É uma coisa terrível, terrível, né? E aí, continuando, vou passar agora a tratar da questão do tráfico, né, e do evangelistão do pó. Então, eu estou muito curioso, né, com essa questão da operação nessa semana do Sérgio Moro contra o PCC, entre todas as aspas, né, quando a gente sabe que o PCC ele colocou ali uma sala do Estado-Maior de comando do ladinho dele, né, botou toda a liderança do PCC isolada, entre aspas, toda ela junta no Presídio Federal de Brasília, de onde eles estão controlando a Pax do evangelistão do pó, cumprindo com a sua parte no acordo, fazendo a taxa de homicídio cair para glória do Sérgio Moro, que falou como se fosse um mérito dele ainda nessa semana, como você, expressionauta, viu aqui. E aí, né, ele fez, como está aí já pairando essa suspeita, lançada pelo Duplo Expresso do Acordo, eles resolveram fazer um telecast, né? Então, uma operação da Polícia Federal contra o PCC na região norte do Brasil, e prendeu e tal, contra os tribunais do crime, até aqui, ó.
Moro diz que assassinatos cruéis do Tribunal do Crime motivaram a grande caçada ao PCC. Aí aqui uma matéria do Estado de São Paulo, e ontem ele ocupou o Twitter falando disso, né? Como se ele fosse o maior adversário do PCC no Brasil. Eu acho engraçado, todo mundo sabe que o centro do PCC é São Paulo. Mas não, mas a operação foi no Norte e Nordeste. Por acaso, regiões em que o PCC ainda está tentando consolidar o seu domínio. Então, eu estou achando que foi um bate-carteira, grita, pega ladrão. Eles devem ter ido atrás dos rivais do PCC, quem estava recalcitrante a entrar no acordão do Evangelistão do Pó, e estão dizendo que foram atrás do PCC. Né? É isso o que parece com essa história. Então, compartilhei falando exatamente isso, né? Eu falei, olha, isso aqui está com cara de guerra híbrida, né? Estão pegando os rivais do PCC? Né? É uma pergunta aí que a gente tende, cuja resposta a gente tende a descobrir nos próximos dias e semanas, né? E aí, continuando, adivinha o que aconteceu? Ainda ontem a gente conversava com o Vior aqui sobre a questão da máfia israelense atuando e do Mossad na questão do narcotráfico na América do Sul e na região da Tríplice Fronteira em particular. Adivinha quem reatou relações diplomáticas com Israel depois de 10 anos cortadas ontem? A Bolívia, aquela que sofreu um narcogolpe, aquele país cuja atual presidente é casado com alguém que é de uma narco-guerrilha colombiana. Né? Então está aqui, ó, Bolívia, esse é o principal jornal da Bolívia, o DB, falando, a Bolívia promove a reata, né? Promove reatação, enfim, a religação, o restabelecimento. Então, promove o restabelecimento de relações diplomáticas com Israel depois de 10 anos de interrupção. E aí eu compartilhei isso falando o seguinte, ó, olha aí, Dario Messer, a gente tem que lembrar, era o embaixador de fato de Israel no Paraguai, ele que foi o cicerone da visita do ex-presidente Horácio Cartes a Israel, e é um ativo, né, um operador do Mossad, da CIA, das suas Black Ops e do tráfico de drogas, inclusive o colombiano, na região. E o clã Abergil, que é um dos 3 destinos da droga traficada pelo PCC e que é parte da máfia israelense, né, estão certamente aí, né, esfregando as mãos, né, com esse restabelecimento de relações diplomáticas. Né? Então, todos esses aí traficantes de cocaína estão em júbilo nesse momento, e aí você vê mais uma vez o componente narco dos golpes que a gente tem sofrendo, né, que a gente vem sofrendo. E aí eu coloquei o artigo que a gente publicou essa semana, onde tem essas relações estão colocadas, intitulado Brasil, Bolívia e a Coca. 2 narcogolpes? É o pó estúpido, né? É o pó estúpido. E aí, continuando nessa mesma chave, aí, olha só, ontem saiu, né? Você vê que está a conta-gotas, né? E sempre organizações Globo. Então, a revista Época publicou como que o Ministério Público Federal teria localizado provas do WhatsApp do Dario Messer. Eles falam que o Dario Messer apagou seu WhatsApp, ainda bem, né? Quanta gente deve respirar aí, soltar um suspiro de alívio ao saber que o WhatsApp do Dario Messer foi deletado. Ele fala, não sem antes a gente ter visto que ele fez alguns prints e salvou nas fotos. Né? Então, é o novo Limited Hangout. A Polícia Federal diz agora quem que está no print, quem que não está. Então, não se preocupe, quer dizer, não se preocupe ou preocupe, né? Dependendo de quem você é. A Polícia Federal diz que as conversas no todo foram apagadas, mas que alguns prints foram salvos, e é com base nisso que eles estão indo atrás das pessoas. Aí eu compartilhei essa notícia da Época, né, falando o seguinte, toda a cara de Limited Hangout, prova plantada, para delimitar onde já estava. Lembra quem lançou essa expressão aí, delimitar onde já estava? Ele mesmo, Romero Jucá, aquele do Com Supremo com tudo, né? Aí eu perguntei o seguinte, nesses prints salvos providenciais, aparece Globo, cujo doleiro é o Dario Messer, aparece o Sérgio Moro, que segundo o empregado Dario Messer recebia mesada lá, sua equipe, procuradores, etc., recebia uma mesada de 50 mil a década lá, desde a época do Banestado. Se não aparece, é Limited Hangout, é vazamento controlado, é plantado, é delimitando a sangria onde já estava, né? Como diria o nosso caríssimo Romero Jucá. E aí, né, falando ainda dessa questão do tráfico de drogas, olha só, o nosso amigo Almirante Negro, né, João Cândido, logicamente é um pseudônimo, né, mas falou o seguinte, ó, a DEA, né, que é o título oficial seria, né, o órgão
de repressão às drogas, né? Drug Enforcement Administration. Não é isso, na verdade, é Agência de Regulação e Fomento à Produção e à Exportação de Droga das Américas. Esse deveria ser o nome da DEA. DEA é o nome fantasia, né? O nome real é Agência Estadunidense de Fomento à plantação, ao plantio, ao refino e à exportação de droga da América do Sul e reinvestimento das suas receitas na praça de Wall Street, né? Esse é o verdadeiro nome da DEA. Mas falando o seguinte, a DEA já está na Bolívia, né, comentando essa questão da Bolívia restabelecer as relações diplomáticas com Israel. Falou, a DEA, que estava toda vez que teve um processo bolivariano na América do Sul, Venezuela, Bolívia e tal, Equador também, o pessoal expulsava a DEA. Tem golpe, a DEA volta, né, para poder voltar a garantir que essas receitas sejam destinadas à Praça Financeira de Nova York. E aí fala o Almirante Negro. A DEA já está na Bolívia, agora é só fazer a ligação com Moro e o Porto de Santos. Talvez até coloquem Temer e Cunha no negócio. Lembra que o Cunha era muito próximo mesmo do Dario Messer, os dois tinham até tão próximos, os dois tinham o mesmo banqueiro aqui, o David Moino, que está lá em prisão domiciliar em São Paulo. Pois é. E lembra que a MP dos Portos, lá no governo Dilma, o Temer, que era, quer dizer, do Lula, ainda era governo Lula, então era o segundo governo Lula, o Temer, que era presidente da Câmara, mandou para a relatoria do Eduardo Cunha, e era justamente, né, os principais interessados, eram os operadores de terminais lá no Porto de Santos, esse porto que brilha à noite com o pó nos containers. Pois é, né? Pois é, isso aí não é de hoje não, e tem tudo a ver, né? Por que portos são tão sensíveis no Brasil, sendo o de Santos em particular, que é dominado pelo PCC, né? Então, a gente falou o seguinte, ele falava, né, a Bolívia já tem agora, só falta fazer a ligação com o Moro e o Porto de Santos, talvez até coloquem Temer e Cunha no negócio, né? Coloquem ou até mantenham, né, o Almirante Negro, talvez já estejam no negócio. Ele fala, ninguém conhece mais o Porto de Santos do que essa dupla. Aí eu compartilhei falando o seguinte, e o Daniel Dantas também. Lembra que toda a história da MP dos Portos tinha a participação do banqueiro bandido Daniel Dantas? Pois é, o Daniel Dantas é outro que fazia questão de operar terminais lá no Porto de Santos, né? E aí o Almirante Negro respondeu o seguinte, será que o pianista, como é conhecido o José Eduardo Cardoso, e que foi advogado do Daniel Dantas, né? Fazia lobby para o Daniel Dantas na questão da telefonia, será que o pianista será chamado para integrar a parceria, essa parceria no Porto de Santos? E a parte financeira, quem cuida seria o Dario Messer? Olha, o Almirante Negro, eu ouso dizer até que essas perguntas são retóricas, porque eu trouxe nessa manhã a prova. Eu falei, vem cá, você está dizendo o quê? Pianista vai ser chamado? Ora, o José Eduardo Cardoso já está no Porto de Santos, e há tempos. Aquele cujos containers brilham à noite com o pó. E aí eu coloco aqui duas reportagens, uma da revista Veja, falando sobre o envolvimento do José Eduardo Cardoso no Porto de Santos, e outra, uma entrevista dele para a revista VIP, de 2017, da qual ele se envergonha, Luiz. Sabe o que ele fez? Ele mandou apagar, depois que a gente publicou no Duplo Expresso, a gente fez o perfil dele, colocou ele falando que agora ele queria ganhar dinheiro, esse era o lead, né? Falei, sair da política, agora eu quero ganhar dinheiro. Ele ficou envergonhado, se arrependeu de ter dito isso e pediu para a VIP apagar a matéria. O problema dele, né, que eu sou o cacique de Bruno do século XXI, né, não é à toa que eu me dei esse título. Então, tudo que a gente publica, a gente printa. O José Eduardo Cardoso, não adianta pedir para a VIP apagar, porque a gente tem um print, inclusive, até agora de manhã, ainda estava disponível no Web Archive, aquele que guarda sites antigos, né? Não sei se depois eles vão conseguir apagar. De qualquer forma, fique assegurado, Cardoso, que ninguém vai esquecer da sua entrevista, porque a gente tem o print, inclusive eu publiquei no Twitter, para que você também possa fazer a sua cópia e guardar, dizendo que o interesse dele agora é ganhar dinheiro, e também, né, a notícia da Veja mostrando que ele já está envolvido com esse pessoal puríssimo do Porto de Santos, né, em todos os sentidos. Né? Então aqui está essa é a da entrevista, cadê? Peraí, essa aqui é a da Veja, mas não tem a recortada aqui? Deixa eu ver o print. Cadê o print da Veja? Peraí, papo reto. Eu botei errado então. Mas vamos ver aqui a da Veja então primeiro. Olha só. Rodrimar, né? Rodrimar era uma das empresas lá do Porto de Santos, aqui pagava propina para o Temer. Rodrimar, assim como o JF, contratou advogado ligado ao PT. Quando tinha interesse no governo, o terminal Pérola, a Pérola brilha igual o pó, né? Engraçado. O terminal Pérola
do qual a empresa sócia pagou R$ 720 mil a amigo do então ministro José Eduardo Cardoso. É mais que amigo, é cria dele, né? Trabalhava com ele e hoje em dia é sócio em escritório. É o cidadão Marco Aurélio de Carvalho. Aí você vê como o mundo é pequeno. Sabe onde estava esse Marco Aurélio de Carvalho nesta semana? Naquele ato reunindo o PT Jurídico em São Paulo, do grupo Prerrogativas, da advocacia, né, e tal. O grupo Prerrogativas, em que estava o Fernando Haddad, foi para esse evento essa semana. O grupo Prerrogativas é presidido por esse Marco Aurélio Carvalho, né, o unha e carne e criatura do José Eduardo Cardoso, e atualmente sócio dele no escritório, nesse momento em que, como José Eduardo Cardoso confessadamente falou, quer ganhar dinheiro, né, quer capitalizar a sua, né, os seus atributos. Né? Então, vou ler aqui o início. Ó. Investigada no inquérito dos portos, a Rodrimar usou um de seus terminais para pagar em 2013, então, quando Cardoso era ministro da Justiça da Dilma Rousseff, R$ 720 mil ao advogado Marco Aurélio de Carvalho, na época amigo do então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Hoje, os dois são sócios e Cardoso é advogado da própria Rodrimar. Né? Então, já vai direto agora nessa fase da vida dele em que ele disse que quer ganhar dinheiro. Né? Então vamos ver aqui a outra entrevista que ele deu, da qual infelizmente ele se envergonha. Está aqui o print, ó, lá da Web Archive, ó, lá da revista VIP, né? Também eu acho que é do Grupo Abril, não é assim como uma vez? Vai falando assim, ó, a reportagem é de 2 de maio de 2017, então depois do golpe ele fala o seguinte, ó, papo reto. Política nunca mais para José Eduardo Cardoso. Só pelas sombras, né, Cardoso? Ah, não está na tela? Deixa eu botar aí. Pronto, agora está na tela, ó. José Eduardo Cardoso esteve sob os holofotes durante quase 30 anos. Agora, depois da derrota no impeachment, ele quer 2 coisas: paz e dinheiro. Paz e dinheiro, né? E a fotinho dele aqui, ele apagou, né? Cadê aqui a matéria, ó, tal, tem lá no Web Archive, mas eu botei um print, né? Que é uma fotinho dele, assim, como se estivesse abrindo a gravata e tal. Cadê? Deixa eu ver, não botei no tweet. Aqui, tal. Não botei, mas eu tenho essa foto, né? Uma fotinho daquelas assim, né? Meio atrevidas e tal, sensualizando e coisa e tal. Então, Almirante Negro, não é que vão chamar o Cardoso para a festa do Porto de Santos, não. Ele tá, e não é de hoje, né? Aí, desde o governo ainda, uma pessoa que é uma criatura dele, esse Marco Aurélio Carvalho, já era o advogado da Rodrimar, né? Então, você vê que as coisas, como o mundo é pequeno, eu fico sempre impressionado como o mundo é um ovo, né? O pessoal tem aquela tese, né, do até o 6º grau, todo mundo se conhece. Eu acho que já dá para parar no 3º, né? No 3º grau, pelo menos em política, no 3º grau todo mundo já se conhece. Então, outro tema aqui para a gente comentar é o quê? Em todo esse contexto que a gente está falando, dos narcogolpes, do interesse do imperialismo em sangrar as riquezas da América Latina, inclusive fazer a reciclagem dos capitais da droga nas suas praças financeiras, a Gleisi Hoffmann foi reforçar aquela história de que o golpe foi resultado, o golpe que foi no Brasil, não foi na Dilma, foi resultado de futrica parlamentar lá, porque o PT não votou como o Eduardo Cunha queria no Conselho de Ética, né? Por favor, né? Não dá, Gleisi, eu sei que você é mais esperta que isso. Aí, né, a Gleisi tinha publicado ontem o seguinte, ó, pela segunda vez Temer reconheceu o golpe, afirmou que o pedido de impeachment contra Dilma só foi aberto porque o PT não quis apoiar Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Não houve crime de responsabilidade. Quem votou sim naquele pedido afrontou a democracia e o Estado de Direito. Eu tenho uma simpatia enorme pela ex-senadora, atualmente deputada Gleisi, você sabe disso, mas aqui a gente não passa pano para ninguém, como você também sabe. Então eu falei, o golpe é misógino, é frutica parlamentar? Nada disso. O golpe é geopolítico para sangrar as riquezas do Brasil e da América Latina rumo à sede decadente do imperialismo. O golpe veio dos Estados Unidos. Não veio do cafezinho da Câmara, Gleisi Hoffmann. Você sabe disso, né? Por favor. Depois desse tempo todo aí, você vê o jogo pesado dentro do PT, né? Aí, sendo presidente, certamente você testemunhou de uma posição privilegiada. Você sabe que o buraco é muito mais embaixo do que misoginia e futrica parlamentar, né? Então, outra questão aí, falando da componente econômica, o Ricardo Noblat publicou o seguinte ontem, ó. Quem lucrou com a desvalorização do real nos últimos dias, depois da declaração do ministro Paulo Guedes sobre o AI-5, tentando inferir aí como se o Paulo Guedes tivesse, né, se posicionado ou avisado amigos na finança para que se posicionassem para uma forte desvalorização do real em vista da fala que ele faria, então como se fosse uma manipulação do mercado do AI-5. É um movimento coordenado, Luiz,
para tentar vender a versão de que o estouro da bolha está sendo causado por fatores políticos comezinhos, uma declaração deslocada, infeliz do Paulo Guedes, a soltura do Lula e o suposto discurso radical, quando a razão é outra. Chegou o momento de estourar a bolha e agora eles vão ter que justificar por que eles ficaram mentindo, dizendo que, né, estruturalmente a economia brasileira estava agora ninguém segura, Brasil ame ou deixo e tal, e na verdade a coisa estava sendo toda sangrada, né, ao longo de todo esse ano. Então eles estão tentando vender versões fake, inclusive com a ajuda da Miriam Leitão, fundamental sobre essa questão. Então eu compartilhei isso falando o seguinte, ó, é a queima das reservas, estúpido. Os dólares já estavam saindo muito antes do Paulo Guedes abrir a boca. A bolha vai estourar. E o Guedes está a gerar a desculpa, uma das desculpas. Desculpas essas que o Ricardo Noblat ajuda a vender como se verdade fosse. Mas ele não é o único, não. A Miriam Leitão está nessa pegada também. Então, ontem eu compartilhei um dado, olha, de um colunista da questão de economia, cobre mercado financeiro para o estado de São Paulo. Ele publicou aqui no Twitter, que ele conversou com as fontes dele na terça-feira, que foi o dia tal do AI-5, né? E lembra que a história do AI-5 foi impulsionada de fora, por robôs de fora, né? Então todo mundo aí fazendo investimento para tentar dizer que teve grande repercussão o AI-5 e por isso a bolsa caiu. A Miriam Leitão falou isso, olha, foi a fala do Paulo Guedes de AI-5 que está tirando investidor estrangeiro do Brasil e tal. Olha só, o Fábio Alves, então, que tem essa coluna no estado de São Paulo, falou, ó, extra, os investidores estrangeiros retiraram nada menos do que 2,69 bilhões da Bovespa no B3, né, que é uma das bolsas da Bovespa lá, no pregão da última terça-feira, dia 26. Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,26%, que olha, nem é muito, hein, diante desse volume. E olha que isso aí, como eu estou falando, é a questão do giro financeiro. Depois o pessoal deve ter feito ali uma recompra para não deixar a queda tão alta como deveria ter sido. É assim que eles estão manipulando. Não tendo uma identificação entre as quedas dos valores das cotações com o giro financeiro. E você vê, os caras tiraram em um dia mais de 2 bilhões de reais. E aí segue ele, ó, no acumulado de 2019 até o dia 26, então esse dia, os estrangeiros já tiraram da Bolsa Brasileira 38,1 bilhões de reais. Né? Aí o pessoal agora quer inventar desculpinha, mas a gente aqui não vai deixar. Então compartilhei ontem falando o seguinte, ó, o jornalista que cobre o mercado financeiro passou a informação de que só na terça-feira os estrangeiros tiraram mais de 2 bilhões da Bovespa. O acumulado do ano já chega à casa dos 40 bilhões. E a Miriam Leitão, e também como a gente viu o Ricardo Noblat, ajuda a vender a versão de que foi causado pela fala do Paulo Guedes sobre as 5. Ah é, Miriam Leitão? E como você explica então os 36 bilhões do ano inteiro, que estavam sendo sacados aí paulatinamente até aqui? Até outro dia você estava dizendo que o Brasil estava uma maravilha nos fundamentos. O que mudou, né? E aí continuando, ó. Claramente está chegando o ponto de estouro da bolha da Bovespa e do real também. E aí vale tudo para tentar explicar, entre aspas, né, por que as cotações estão caindo, por que os ativos estão derretendo. Até a fake news de discurso radical do Lula e essa história de que foi a fala do Paulo Guedes da terça-feira que fez o estouro da boiada. Ora, sem isso, como que as Miriams Leitões vão explicar que passaram um ano enganando a classe média, né, vendendo que o futuro ia ser dourado, para que essa torrasse a sua poupança, justamente financiando, mantendo as cotações para esses gringos saírem na alta do real e na alta da bolsa. Né? Não tem, então a gente tem que inventar uma desculpa para dizer que eles não mentiram ao longo de todo o ano. Foi a fala do Paulo Guedes. Foi a fala do Lula quando ele saiu da cadeia. Né? É isso que está acabando com a economia brasileira. Ah, mas tinham tirado antes outros 36 bilhões? Sobre isso ela não vai se pronunciar. E aí eu terminei falando o seguinte, ó, bem que o Duplo Expresso avisou, não avisou? Esperamos sinceramente que você que está nos ouvindo tenha saído da Bovespa na alta. Falta de aviso não foi. E aí as últimas colocações aqui, olha, a gente está discutindo o que o Lula poderia fazer para sair do roteiro. Aliás, o subtítulo do programa de hoje é Lula saia do roteiro. Algumas pessoas, como Piero Leiner, acreditam que ele deveria partir para o exílio, né, ou para o chamado asilo territorial. E a gente sempre fala, né, que o país, para esse caso, dado o antagonismo dos Estados Unidos, seria a Rússia. Mas você vê que os caras tentam fechar por todos os lados, Luiz. Não sei se você está atento a isso. Bolsonaro, depois dessa reunião com Vladimir Putin, está tentando colocar
a Rússia no consórcio né, de saque do Brasil, com alguma coisinha ali periférica, para ver se consegue fechar com ele, pelo menos, ele não se envolver mais com mais galhardia nas questões internas do Brasil e não se sentir tentado a dar alguma guarida ao Lula. Então, ontem a própria Sputnik Brasil, que é um órgão da Rússia, publicou um artigo falando o seguinte: Rússia será fundamental para Angra 3 e mineração de urânio, diz Onyx Lorenzoni. Então a gente está chegando àquele ponto, igual a China, antes de se tornar uma república do Império, em que você loteia para as potências imperialistas. Então estão tentando seduzir o Vladimir Putin com um lotezinho do saque do Brasil, para ficar assim, não, tem espaço para você também, a gente dá alguma coisa aqui, não precisa mexer no bagulho aqui que os gringos estão tocando, não. Chineses também, a gente traga alguma coisa, chega no entendimento, né? A gente faz uma partilha da Polônia, não tem problema nenhum. E aí você vê isso aqui. Tá? Aí o Lid, ministro, destacou o setor nuclear, afirmando que a Rússia poderá participar da futura privatização que vamos fazer da usina nuclear de Angra 3. E aí eu me perguntei o seguinte, né? Para onde que o Lula vai? Né? Se conseguirem seduzir o Vladimir Putin com isso, vai ficar difícil, né? Então eu falei, agora, né, na verdade foi um expressionauta que falou isso perguntando para mim, me chamou a atenção para isso. Ele perguntava o seguinte, agora nem para a embaixada da Rússia o Lula vai poder ir. Pode ser ou com certeza? Né? Foi a pergunta do expressionauta. Não foi a única publicação do Sputnik sobre isso, não. Teve mais uma aqui, ele botou ontem. Ontem, Brasil e Rússia assinaram um memorando de entendimentos sobre o apoio conjunto a exportações e investimentos. Eu compartilhei isso com um emoji pensativo, falando, será que estão querendo barrar uma conversa do Lula com o Putin mesmo? Né? É algo que a gente tem que se perguntar. Então, eles estão cercando por todos os lados, falando assim, tem espaço para você também, periférico, é certo, mas de repente a gente entrega alguma coisa. Agora, o Vladimir Putin vai ter interesse nisso? Não sei, né? O Pepe Escobar falava que eles davam o Brasil como perdido, né, e que não viam perspectiva, que não tinha interlocutor fora o Lula. Eles estão tentando se garantir que o Lula não se torne um interlocutor, não esteja incapaz de se tornar um interlocutor com essas tentativas aí de propina para o Vladimir Putin, é disso que se trata. Não sabemos o que vai acontecer. Né? E aí, você fala, mas o Putin tem que resistir, o Putin tem que nos salvar. Quem tem que nos salvar somos nós mesmos. Quem tem que se salvar é o presidente Lula. Eles podem ajudar, agora ninguém ajuda babaca. Porque você vai gastar os seus ativos que são limitados, olha todo o interesse da Rússia, sua região prioritária é a Eurásia, quando o Brasil ele já dá por perdido e o Brasil não se ajuda, nós não nos ajudamos, o Lula não se ajuda, né? Quem vai ajudar babaca? Quem gosta de andar com babaca? Ninguém. Né? Então, o nosso amigo aqui, Marcelo, fez a pergunta. O Putin joga com as peças brancas e negras no tabuleiro também, Rômulo. Eu sei disso. Eu não confiaria totalmente no Putin. Ele pode se tornar um aliado tático, mas ele pensa no interesse da Rússia. Ele é Russia first sempre. E é assim que o Brasil tem que ser. Brasil first. E todo mundo pensando first, a gente chega a uma concertação que seja, né, como chama isso em economia, né? Aquele equilíbrio, é Pareto, né? Acho que é Pareto, né? Que você tem que todo mundo não perde um pouco, enfim, algum equilíbrio da economia é um negócio desse assim, acho que é Pareto, salvo engano. Aí falando aqui, aí ele falou, o Putin joga com a peça branca e a peça negra no tabuleiro também, pragmatismo total. Pelo menos, ele avisou a Coração Valente que ela sofreria um golpe dos neocons, Clinton, Obama, Bush, e a presidenta nada fez, ou fez, né? Ou fez. Na verdade, aqui a gente esposa a tese de que ela aderiu ao programa de incentivo à demissão voluntária dela e ajudou. Foi, em boa medida, um autogolpe. Aliás, o golpe foi no Brasil. O golpe não foi nela. Por isso, o golpe foi no pré-sal. É por isso que não há que se falar nem em misoginia, nem em futrica no cafezinho da Câmara, deputada Gleisi Hoffmann. E aí eu comentei em cima disso o seguinte, Pois é. Fica a pergunta também, né? Quem quer ajudar a babaca, que não se ajuda a si mesmo? O Putin tem poder, mas o Putin não é Deus, né? Quando a pessoa não se ajuda, como é que ele vai ajudar? Então, de repente, ele pensa, bom, o Brasil já está perdido, vou levar alguma coisinha aí, vou levar Angra 3, vou pegar urânio, enfim, não sei. O fato é que nós não estamos nos ajudando, o Lula não está se ajudando. Vai ser o Putin que vai ser a redenção? Não será. Ele poderia ajudar se a gente estivesse fazendo alguma coisa por nós mesmos, né? E aí, por fim, ontem a gente fez um recorte do programa de ontem sobre a parte final em que a gente fala do caso Celso Daniel, né? E aí
Tá aqui o recorte, depois eu recomendo que você veja, um recorte curto, acho que de 8 minutos, falando dessa questão, mais uma vez renovando a promessa de que publicaremos em breve um artigo trazendo as informações que a gente relatou ali com mais detalhes e informações que não chegaram a ser prestadas naquele momento, né? E aí algumas pessoas se preocuparam, né, com isso, da gravidade, né, e falaram o seguinte aqui, ó. Não, mas antes de entrar nesse daí, eu queria falar o seguinte, ó. Ontem a gente falou, né, que na verdade o assassinato do Celso Daniel foi encomendado pelo PSDB, né, usando o PCC. E que por isso que a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, o Judiciário de São Paulo sempre disseram que não tinha um componente político, porque na verdade o Celso Daniel estava denunciando um esquema do PSDB, né, que incidentalmente tinha caído na mão de algumas pessoas do PT que queriam tocar para proveito próprio do partido ali, e o Celso Daniel não quis, né? E aí ele ia denunciar o esquema, e aí o PSDB falou, não, peraí, vocês petistas que se entendam, mas ele não pode denunciar isso porque vai melar o meu esquema. Eu que tenho dezenas e dezenas de prefeituras aí no interior, o esquema do lixo, não pode ele denunciar. Então vocês se entendam aí. E aí chegaram a um acordo, né, de darem um susto nele, para ele entender que estava mexendo com coisa muito pesada, né? Então houve um inside job, né, de pessoas do secretariado e até pessoas próximas em nível pessoal do Celso Daniel para que ele fosse levado pelo PCC, acreditando, né, que ele seria dado só um susto. No final, o PCC resolveu até o final, torturou e matou o sujeito. E aí, como a gente falou aqui, num acordo de alto nível, naquela transição de governo, Lula e Fernando Henrique Cardoso entenderam por bem enterrar essa questão que era constrangedora para os dois, embora em graus distintos, né? Assim como o Banestado também foi enterrado pela mesma razão. E aí, para você ver essa questão do engajamento do PSDB, eu tinha guardado esse print aqui, estava com ele guardado há semanas, para o momento em que eu fosse falar do Celso Daniel. Mas quando a Veja publicou recentemente na capa aquela história de que o Marcos Valério, aquele do mensalão, ia falar do pagamento e que o PT que contratou a morte do Celso Daniel, isso deu capa na Veja, a nossa amiga Maria França falou o seguinte, ó, há quase 20 anos a polícia do PSDB tenta ligar esse assassinato ao Lula. Imagina se Lula fosse vizinho de assassino e empregasse milícias em seu gabinete. Maria França está equivocada que a polícia do PSDB, como o próprio tesoureiro do PSDB te corrigiu abaixo, ela sempre quis livrar todo mundo envolvido, dizendo que era um crime comum e falando que foi a história de empresário do ônibus e não sei o que tal, desviando totalmente de onde era o real interesse, né? Então, eu achei interessante, eu tinha guardado o print por isso. O Silvio Torres, que foi, não me lembro agora, tesoureiro do PSDB, falou o seguinte, ó, foi exatamente a polícia do PSDB, como você fala, que tratou o assassinato como roubo, Maria França. Não fale besteiras sem conhecer a história. E aí, Maria, né? Aprecio muito as publicações, mas é que eu tenho que dar razão a ele. Foi a polícia do PSDB, o Ministério Público do PSDB, o Judiciário do PSDB, ou seja, de São Paulo, né, controlado por esse partido, que procurou enterrar aquela história, mas também num acordo de alto nível que envolveu para o enterro o presidente Lula com o Fernando Henrique. Então, o que é importante é que a gente não pode mais ficar 20 anos depois refém dessa história. Não dá para o Brasil ser entregue, como a gente está vendo, por essa história aí atrás, das pessoas que pensaram, era para dar um susto, mas mataram ele. Então você que se dane, entendeu? Desculpe, o Brasil é maior que você, é mais importante que você, tá? Não temos peninha nesse sentido, a gente tem que olhar, a importância é do Brasil. Se o preço para você ficar aí tranquilo, confortável, é o Brasil ir para o buraco como está indo, não vamos tolerar isso, vamos denunciar. Então, vindo aí o artigo em breve sobre o Celso Daniel, no qual a gente já está trabalhando há bastante tempo. E aí, né, algumas pessoas se preocuparam com isso ontem e tal, falaram assim, mas você não tem medo e tal. O sujeito botou aqui, ó, mais uma pessoa fez esse comentário, falou, que isso, Romos, não tem medo de ser um herói morto? Parabéns pela revelação da verdade. Eu falei, ai deles, né? A gente trabalha muito com os mecanismos de dead hand, né, da mão morta, como os soviéticos faziam, né, para garantir a destruição recíproca. No mais, como o José de Alencar, ex-vice-presidente do Brasil, disse, eu tenho medo não da morte, mas da desonra, né? Quem quiser dizer que eu sou... tá cortado aqui o print, não entrou? Tá cortado, não tá integral, mas falei mais da desonra. Quem quiser aí achar que isso é um valor pequeno burguês e tal, sinta-se à vontade. Eu sou assim, né? E aliás, eu sofro, como a minha mãe gosta de falar, de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, entendeu? Então a honra é importante e para mim eu não conseguiria viver de outra forma. Se você consegue, bom para você. Eu não consigo, né? E aí, outra pessoa comentou o seguinte, que é verdade, né? Esse comentário aqui é muito atilado. Olha, o José Arnaldo falou, olha, muitos dos comentaristas já abandonaram o barco.
menos o Rômulo. Não, teve mais gente, hein, José Arnaldo? Vamos ser mais generosos também. Eu falei, parabéns. Aí ele fala, parabéns, meu jovem. Vamos para cima desses bandidos. Eu respondi o seguinte, olha, nem que eu tivesse que ficar sozinho. Não há companhia que valha não poder mais falar a verdade, doa a quem doer. Esse é o meu compromisso. O dia que eu não puder falar a verdade, você não vai mesmo me encontrar aqui. Né? Então, por isso que é muito difícil. Né? A gente procura manter um diálogo com forças políticas, etc. Mas adesão não tem, porque ninguém quer um diálogo crítico e honesto. As pessoas querem propaganda, querem assessoria de imprensa. E isso nunca vai existir nesse espaço. Né? Então, esse foi um dos recortes que a gente fez ontem. Eu peço que você divulgue, esse do Celso Daniel. E o outro foi um que eu fiz a pedido do Piero Leitner, lá, o recorte sobre o resumo do que foi, do que significou, quais foram os recados dados por aquele julgamento TRF4. Né? Então, teve esse segundo recorte que eu publiquei no fim do dia, porque não tem luta. TRF4 deixou claro. Né? Esse é o título do recorte, está publicado no nosso site também. Eu peço que você ajude a divulgar. E aí, últimas notas. Para, Tino. Olha só. Isso aqui eu fiquei super preocupado, Luiz. Não sei se você viu isso, eu te marquei. Mas tem uma perna aí também do Patriot Act, uma perna juristocrática. Né? Tinha que ter, mas também a gente que não pensou, mas óbvio que tinha que ter. Tem a perna legislativa, tem a perna militar e tal, e tinha que ter a perna do Patriot Act na juristocracia. Então, a publicação Tecmundo, né, que se dedica à tecnologia, publicou ontem o seguinte, ó, pouca gente se deu conta, pouquíssima, né, não tinha ouvido falar até agora, mas está em curso no Supremo Tribunal Federal uma ação que, grosso modo, pergunta se o Marco Civil da Internet, a proteção das suas informações, da sua privacidade lá constantes, vale ou não vale para a justiça brasileira. Você tem alguma dúvida do resultado depois do julgamento de ontem, que falaram que o Ministério Público pode pegar as suas informações sem sequer pedir ao Judiciário? Qual você acha que vai ser o resultado disso? E mais do que isso, o Judiciário vai decidir se o Judiciário tem que obedecer ao Marco Civil da Internet. Sabe qual é a probabilidade? Eles não vão não vão precisar ter a ousadia de dizer, não, aqui a gente mata no peito, não vale as regras de privacidade, porque as partes nessa ação, como mostra essa reportagem, são os cachorros grandes, Facebook, Google e tal, que estão sendo forçados por alguns juízes a dar informações privadas, a acabar com o anonimato, falar qual foi o IP, etc, etc, e eles estão resistindo. Até aqui estão resistindo, estão sendo amicus curiae nessa ação, aí junto com as organizações de defesa do Blanca, para! Junto com as organizações de defesa do consumidor, etc, etc. Só que o Judiciário, muito provavelmente, vai sair que nem a história lá da anulação. Vai estabelecer, é a minha aposta, hein? E olha que tem grande chance de eu acertar. Vai sair com uma decisão que não quer dizer nada, mas que na verdade vai ser um grande alacarte para cada juiz decidir se pode afastar isso ou não no caso concreto. Então vai fazer uma interpretação conforme a Constituição. É bonito. Quando eles querem inventar, é interpretação conforme a Constituição. Então vão fazer uma interpretação do Marco Civil da Internet conforme a Constituição e vão dizer que cada juiz que resolva se ele observa ou não as disposições de lei de proteção dos seus dados na internet, seu anonimato, etc, etc. Então é gravíssimo. É uma perna do Patriot Act da Bajara na vertente juristocrática. Você vê que eles cercam por todos os lados. Né? Estão cercando por todos os lados e tem que ser denunciado. Então, eu compartilhei isso falando o seguinte, ó, assalto à privacidade para permitir o hipercontrole da população nesse contexto de crise grave, né? Crise grave, vem em todas as frentes. Muito falamos, por necessário, do Patriot Act Tabajara, o novo AI-5. Mas, logicamente, tinha que ter... Blanca, para. Nina, para. Deixa Blanca. Desculpa, gente, falei assim. Logicamente, tinha que ter uma perna... Elas estão brigando por osso, né? Tinha que ser briga por osso. Logicamente, tinha que ter uma perna juristocrática também. Eis aí, nesse artigo. Né? E marquei você, Luiz, marquei outras pessoas. E aí, para concluir, e vou te passar a palavra, Luiz, o último ponto aqui é... Olha só, cadê? Sim, e aí já é a deixa para você falar para a gente da Lécio. Olha, tudo planejamento perfeito aqui, esse já é o gancho perfeito para você falar. Ó. Então, ontem sai publicado no Sputnik Mundo o seguinte, ó. Tribunal de Segunda Instância confirma o processamento, né, o processo de Cristina Kirchner. E o MFITEX compartilhou falando, ó, estão tentando impedir que ela assuma como vice em dezembro,
Vamos aguardar a jogada dela. Bom, eu acho que não, Fetex. Vocês querem deixar a faca no pescoço, para ela ficar quietinha, inclusive no conflito interno dela com a ala direita do peronismo, né? Querem enquadrar ela e ficar nessa tensão ao longo de todo o mandato, né? Então, eu acho que é mais por aí, né? Aquela questão sempre da paz armada, dos mísseis nucleares, então a gente tem que manter em movimento esses processos. Vamos aguardar mesmo a jogada. Eu espero que ela venha com Dalécio já nas próximas horas e dias, né? Então eu compartilhei falando, ó, tá na hora de trazer o Dalécio para a roda de novo, Cris, né? Vamos ver se ela atende a esse nosso anseio, cara. Duplo Expresso.